Deus de alguma forma comunicando algo ao homem, fazendo o homem se voltar para Ele. Por quê? Porque Deus tem um propósito com a terra, Deus tem um propósito com os homens. E esse propósito começa em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 21 e 22. Que é o que? Deus habitando novamente com o ser humano. Então o nosso anseio de viver nessa terra não tem que ser somente nas coisas que a gente vê. Nós como cristãos, nós temos que confiar e acreditar que existe um propósito maior para a gente ter vida, para a gente conhecer Jesus, para a gente estar aqui nessa noite. A gente não está aqui somente para melhorar de vida, a gente está aqui para conhecer Jesus. Amém. E para conhecer o plano que Ele tem para a terra. Aleluia. Jesus tem um propósito com a terra. E é um propósito original que começa desde o Éden, desde o jardim e vai até Apocalipse 21, que é Deus habitando com o homem de novo. Então Deus tem um propósito com a terra. Deus tem um propósito com o ser humano. E através desse propósito que começa em Gênesis 1, vai até Apocalipse 21, existe um plano de Deus. O que significa o plano de Deus? Significa que Deus armou um plano para que a gente se voltasse para Ele. Gênesis 1, o que acontece? Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O homem andava com Deus no Jardim do Éden, não é? Vocês já leram o Gênesis? Amém. Vocês veem lá que Deus tinha comunhão com o homem, Deus tinha alegria em descer na terra, no Jardim do Éden, e andar com o homem no jardim. Deus deu algumas funções para o homem, desde lá de Adão. Deus deu funções para ele na terra, para ele exercer na terra. Então Deus tem um propósito conosco. É original esse propósito. Começa em Gênesis, porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Que Deus faz todas as coisas antes que elas existissem. Amém. Deus faz o fim desde o começo. Então todo o propósito de Deus foi feito desde o começo. Antes de nós existirmos, nós fomos gerados neles já. Amém. Então Deus tem um propósito, e o propósito é original, é uma vontade inicial, que é o que? Habitar com o homem, ponto. Esse é o propósito de Deus, habitar com o homem. Sim. Por isso que Ele nos criou e nos plantou dentro do Jardim do Éden. Para quê? Comunhão, estar com a gente, nos conectar. Mas em Gênesis 3 a gente perdeu essa imagem, a gente perdeu essa comunhão. A gente perdeu esse lugar de intimidade com Deus. Por quê? Porque o homem caiu. Então a gente perdeu o que era de mais precioso para Deus na terra, que era a comunhão com Ele. Então, a partir disso, que é em Gênesis 3 e até Apocalipse 20, nós encontramos o que? O plano de Deus, o processo para a gente voltar a ter intimidade com Ele. De Gênesis 3 a Apocalipse 20 é Deus nos dando uma nova forma através de Cristo Jesus, através dos profetas, através de homens de Deus como Moisés, fazendo o que? O povo retornar para Ele. E Jesus foi o que? O selo dessa nova aliança. Dizendo assim, agora através de Jesus vocês têm livre acesso novamente a mim. Vocês têm conexão comigo. Que é o que a maioria das canções que a gente cantou. Espírito vem, conecta céus e terra. Jesus é essa conexão perfeita entre céus e terra. Ele é o plano perfeito de Deus. Ele é o plano perfeito para quê? Para nós nos voltar a Ele, para nós voltar a ter intimidade com Ele. Então Jesus veio restaurar esse lugar de intimidade com Deus. E aí Ele nos deu uma promessa, né? Ele falou assim, fiquem aqui que do alto vocês serão o quê? Revestidos. Então hoje a gente é o quê? O templo, o lugar de habitação de Deus. O Espírito Santo habita dentro do nosso coração. Então, desde o início, desde a criação, Deus mostrou algumas coisas para o homem. Ele queria habitar com o homem ia ter funções semelhantes a dele. Por isso que Deus falou que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se é façamos, é plural, né? Não é singular. Então ali já diz o quê? Que Jesus já estava lá. Amém? Amém.
façamos o homem. Não é eu fiz o homem, ele fala façamos o homem. Então quer dizer o quê? Plural. Jesus já estava desde o princípio com Deus. Por isso que ele foi imolado, que ele foi já preparado antes de todas as coisas acontecerem. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu vou dar alguns versículos e a gente vai construindo, tá bom? Amém. Eu quero que vocês me ajudem, que vocês vão ler para mim. Quem tem Bíblia aí, quem quiser usar a minha também, aqui eu empresto. E vocês vão me ajudando a ler. Nossa, quem quiser aí pode pegar a minha. Alguém abre para mim Colossenses 1, 16 e 17. Aqui vai relatar que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, nesse versículo. Nós vamos ler juntos. 1, 16 e 17. Porque dele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Amém. Quem está falando de Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo vai convergir em Jesus, porque Ele vai voltar. Jesus vai voltar e encontrar a sua igreja. Jesus vai vir na terra para que está com a sua noiva, que somos nós, a igreja de Cristo. Então nós temos que construir os nossos dias pensando no que? Nesse dia. Nós não temos só construir os nossos dias, os dias que a gente vive pensando em ter uma vida melhor, pensando em ter coisas que talvez vão deixar para trás, mas é construir algo dentro de nós que vai ser eterno, uma habitação para Deus. Então sempre o plano de Deus foi o quê? Que a terra fosse a habitação do homem. Então entendemos que Deus, tudo que Deus faz tem um propósito original. Deus fez a terra para que o homem habitasse nela. Deus fez a terra para que nós habitássemos nela. Deus tem um propósito também com a terra. Deus tem um propósito com tudo que está nela. Em Gênesis 2, 7, quem quiser abrir lá, nós vamos abrir bastante Gênesis 1, 2. Quem quiser deixar aberto já, e depois a gente vai ler. Gênesis 2, 7, fazendo favor, rapidinho. Tem bastante coisa que eu quero chegar nos pontos específicos. Pode ler? Pode ler. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Então aqui o que Deus fez? Do pó da terra o homem. Então nós temos porção do que dentro de nós? Da terra. Nós temos terra dentro de nós. Nós temos uma porção do que Deus criou. Ele formou, Ele nos criou do pó da terra. Então Deus, Ele não quer destruir a terra. Ele tem um propósito com a terra. É isso, mais para frente a gente vai construir sobre esse entendimento. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas tudo que você tiver de dúvida, você pode me perguntar para o pastor Joel, o pessoal aí que conhece também. Mas Deus tem um propósito para quê? Para que o homem tivesse essa harmonia com a terra. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito, que a terra é a habitação do homem. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele fez para os seus filhos habitarem sobre ela, para que nós pudéssemos governar sobre ela. Mas na verdade a gente foi o quê? Governado por ela. Mas Deus nos fez para que a gente dominasse, governasse, desse destino para a terra. Esse foi o propósito de Deus. Então Gênesis 3:8 mostra que o homem parou de olhar para Deus e começou a olhar para si mesmo, porque seus olhos foram abertos e perceberam que Deus também poderia ver o que estava dentro deles. Quem lê Gênesis 3:8? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Então aqui a gente vê que o homem, ele começa a perceber que ele perdeu algo, que os olhos dele foram abertos e ele viu que ele estava nu.
Mas ele estava nu desde o início. Mas os olhos dele se abriram. E aí ele percebeu que uma coisa muito importante que a gente perdeu com ele foi a questão da comunhão. Aqui nesse momento o homem perde o quê? Ele começa a perceber e se esconder de Deus. Por quê? Porque os olhos dele se abriram. E Deus não poderia mais deixar ele no jardim do Éden. Por quê? Porque o homem havia tomado sua própria decisão. Então Deus fez o quê? Deus sabia que... Deus conhecia já o homem, ou não conhecia? Se ele criou, ele conhecia, logicamente, né? Deus sabia que o homem estava nu? Com certeza. Mas o homem nunca tinha olhado para si mesmo e olhado para a sua forma. Por quê? Porque ele estava diante do Criador. Então ele não precisava olhar para si mesmo, ele olhava para a imagem de Deus refletia nele. Ele era a imagem de Deus. Então ele era o reflexo de quem Deus era. Por isso que quando Deus criou ele, o homem, ele falou o quê? Governe sobre todas as coisas, dê nome a elas. Produza nome nos animais. Dê nome às plantas. Dê nome às coisas. Não é que o homem tinha autoridade própria, mas é que o homem refletia a glória de Deus. Então quando a criação via o homem, ele não via nós, carne, ele via Deus. Ele via a imagem de Deus refletindo no homem. Então quando o homem falava assim, você é um bicho lá, não vou dizer que bicho daí, depois ele vai dava nome aos animais, dava nome às plantas, e o que a criação via? Via Deus. Imagem significa salém, salém significa sombra. Então o homem era o que? Sombra de Deus. A sombra de Deus andando na terra. Quando o homem andava, a criação via o que? Deus nele. Deus com ele. Então quando o homem começa a olhar para si próprio, ele começa a perceber o que? Que ele perdeu a sua imagem. Ele fala, ui, eu fiquei nu. E aí ele começa a se esconder de Deus. Mas Deus sabia que ele estava se escondendo ou não sabia? Sabia, mas mesmo assim Deus chamou ele e falou assim, Adão, onde tu estás? E ele falou, Senhor, eu me escondi porque eu fiquei com medo. Então o homem, ele perde esse lugar de comunhão com Deus. Então porque Deus é luz e quando ele chega no jardim faz com que eles se envergonhem e se escondam. Antes eles tinham uma perfeita harmonia entre eles. Não tinha nada que impedia eles, não tinha nada entre eles. Mas agora os olhos do homem se abriram e o homem percebe que ele estava nu, que ele estava diferente. E quais que eram as nossas funções na terra? Gênesis 1:28, quem lê lá para nós? Deus aqui estava falando para o homem não só ser frutífero e multiplicar como nós multiplicamos hoje, mas o homem multiplicar a imagem de Deus sobre a criação. Aqui estava falando ser frutífero, multiplicar, ele estava falando assim, multipliquem quem eu sou sobre a criação, multiplique. Multiplique. Alguém lê para mim? Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Então Adão refletia essa imagem diante da criação e a criação obedecia ao homem porque ele via essa imagem de Deus. Então ele também fala o que? Domine sobre tudo que era criado, dominar sobre todas as coisas. O homem tinha funções. O homem tinha funções específicas que ele foi criado. Dominar sobre todas as coisas. Eu não falo domínio como a gente pensa hoje de dominar sobre pessoas. Não, é dominar sobre coisas. Deus deu uma ordem para o homem dominar sobre coisas. Sobre a criação de Deus. Essa era a ordem que Deus deu para o homem.
E isso vai voltar a acontecer na história. Assim como a gente vê em Jesus, quando Jesus estava na terra, todas as coisas se sujeitavam a Ele, não se sujeitavam a Ele. Quando Ele disse para a figueira, que essa figueira se seque, não se secou? Porque a criação estava vendo a imagem de Deus em Jesus. Então Jesus refletiu essa autoridade na terra. Jesus demonstrou essa autoridade, não só com milagres também Ele fez, né? Muitos milagres. E em João fala que num livro só não daria para contar todos os milagres, todos os feitos de Jesus na terra. Então tem muito mais coisas que não foi escrito, mas o Espírito Santo decidiu deixar a Bíblia do jeito que ela é para nós, né? Amém? Mas João fala que outras coisas que não foram escritas Jesus fez na terra. Então eu acredito que Ele fez muito mais coisas. E Ele deu várias ordens para nós. Falou assim, ó, quando vocês entenderem o propósito, vocês dirão para o monte, sai daqui, vai para lá. Você já pensou, querido? Você denominar um monte para sair de um lugar e para outro? Nossa, vai dizer, nosso raciocínio não consegue compreender isso. Eu às vezes fico pensando, falei, cara, não, você é doido? Como isso? Mas, querido, essa é a autoridade que Ele deu para nós desde o Jardim do Éden. Só que nós perdemos ela. Nós fomos nos afastando cada vez mais de Jesus, de Deus. E a gente vai vendo isso, que o homem tem que fazer sacrifícios, e Deus dá ordens, e o pecado que entrou em nós trouxe toda a injustiça para a terra. Ao mesmo tempo que nós tínhamos toda a autoridade com Ele quando estávamos no jardim, quando a gente saiu do jardim, nós, como é que se fala? Trouxemos toda a injustiça para a terra. A terra foi maldita por causa da gente também. A terra também sofreu por causa da nossa caída. A terra também sofre, vou te mostrar. Vemos isso também algumas consequências nós tivemos: consequência física, consequência emocional, consequência espiritual, consequência ambiental e consequência governamental. Todas essas consequências nós sofremos por causa da nossa caída, que nós perdemos a imagem. Então nós perdemos esse lugar de autoridade e a terra começou a sofrer, a mulher começou, consequências físicas. Nós vemos isso, que o processo de gerar vida seria através de sofrimento. Deus falou, vocês vão ter dores para gerar vida agora. E hoje a mulher não tem dor para ter filho. As mulheres sabem muito mais, né? Quem tem filhos aí sabe, né? Que hoje a mulher sente dor porque foi uma palavra dita desde o início. Por quê? Porque a terra foi maldita por causa da gente. Então isso está em Gênesis 3,16, quem quer ler para nós lá. E também diz lá que o homem comeria pão através do fruto do seu suor. Então o homem teria que o quê? Se sacrificar também para comer. Olha a consequência física que a gente teve por causa da nossa caída. Por causa do pecado que entrou em nós. Então hoje a gente sofre por quê? Porque o pecado entrou na humanidade e nós temos que batalhar, suar. Para quê? Para colocar comida na mesa. Mas no início não era assim, nós tínhamos todas as coisas lá. Tudo estava à vontade. Mas eu não quero desanimar, querido. Isso vai voltar a acontecer. O que eu falei desde o começo? Se liga no começo. Deus fez as coisas, Ele faz o fim desde o começo. Então se tu comparar Gênesis 1, Apocalipse 21, é Deus habitando com o homem. Então essa tem que ser a nossa esperança. Que uma hora, quando Jesus voltar, que a gente não sabe a hora, nem é exata, mas Ele vai voltar. E essa é a nossa promessa, essa é a nossa herança. Habitar com Ele, estar com Ele. É Deus habitando novamente conosco, ou tabernaculando conosco. Como diz que, né, em João 1, diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tem uma passagem, tem uma tradução que diz que o homem, o Verbo tabernaculou com o homem.
Então esse tabernacular é a mesma coisa que fala em Gênesis e em Apocalipse 21. Então Jesus teve uma primeira vinda, Ele restaurou muitas coisas, mostrou para nós muitas coisas, mas tem muita coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer o quê? Na segunda vinda dele, na sua volta. E ali é finality. Nós vamos viver eternamente com eles. Vamos habitar com eles. Estar com eles. Essa tem que ser a nossa esperança. Hebreus 11 vai falar o quê? Que os homens do passado andaram olhando para uma cidade, qual o construtor e edificador é Deus. Existe uma cidade celestial, como o pastor João falou aqui, né? Que Deus é o construtor. Os homens do passado, Abraão, Enoque, Moisés, andaram com essa esperança. Queriam estar com Deus nessa casa, nessa cidade, que Deus é o construtor. Amém? Então essa consequência física que a mulher ia gerar, alguém não lemos, né? Não. Quer ler aí, Tiago? Saiu. Quem quer ler aí, fazendo favor? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz os filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te iluminará. É isso aí. Então a mulher teve essa partícula, né, de Deus, que Deus falou para ela, falou, vai acontecer isso aqui. E hoje a gente vive essas coisas. A mulher tem dores de parto. Consequência emocional, o desejo da mulher já não seria mais dela, mas sim para o seu marido. Então Deus deu uma diretiva ali falando sobre isso. Então consequências emocionais aconteceram naquele momento. Consequência espiritual, inimizade entre o homem e a mulher e entre filhos. Tirou do jardim do Éden, expulsou o homem. Gênesis 3, 15. Quem quer ler o 15? E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está falando que queria ter inimizade entre o homem, a mulher e os seus descendentes. E depois começa a falar ali sobre, aqui diz o que? Sobre aquela parte ali que muitos não, talvez olhem, mas não entendem, que ele ferirá o calcanhar e ele pisará a cabeça. Está falando já de Cristo. A descendente, por quê? Porque Jesus é simbolizado como o quê? Segundo Adão. Sim. Então ele é da descendência de Adão. Ele veio como carne, como um homem perfeito. Então ele como é que fala ali? Ferirá o seu calcanhar e ele pisará a sua cabeça. Então Jesus vai o quê? Esmagar o nosso adversário. Consequência ambiental. A terra ficou maldita por causa do homem. O versículo 17 de Gênesis 3, 17 e o 18. E o homem, ele disse, e ao homem, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu a árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá do seu fruto e grãos. Então Deus falou o que para o homem? A terra vai ser maldita por tua causa. Cara, olha, você imagina a responsabilidade. Isso aqui não aumenta a nossa responsabilidade diante das coisas como cristão. Isso é uma responsabilidade, queridos, que nós temos como cristão, de o quê? Fazer convergir todas as coisas novamente em Cristo Jesus. A convergência de todas as coisas. Nós cuidar da terra. Nós entender que a terra foi maldita por causa de nós. Nós temos que o quê? Cuidar dela. Ela é a habitação que Deus fez para o homem. Então nós sofremos uma consequência ambiental também. A terra ficou maldita por causa do homem, que aqui fala.
E a desobediência de Adão também tornou a terra corrupta e impossibilitou a comunhão com Deus. Alguém abre Romanos 8, 20 do 20 ao 23. Romanos 8, 20 ao 23? Isso. Porque a criatura ficou sujeito à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Até o 22? 23, pode ser. Porque nós sabemos que toda a criação geme uníssono. Aqui ela está com uma equação. Uníssono, isso. E uníssono sofre dores de parto até agora. Então só ela, e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Então aqui a gente vê o que? Paulo falando que a terra se tornou corrupta. Por quê? Por causa de nós. A desobediência de Abraão tornou a terra corrupta. A terra se corrompeu por causa de Adão. Então, e nos impossibilitou o quê? A comunhão de novo com Deus. Então a terra geme, não é ali que está escrito? A criação geme com dores de parto. Assim como nós, né? Para quê? Para recebermos essa adoção novamente de Jesus. Então a primeira vinda de Jesus, que foi o segundo Adão, ele restaurou essa autoridade do homem. Ele trouxe de novo para o homem essa imagem que nós tínhamos perdido lá no Éden. Por isso que eu falei, está meio negativo, mas vai melhorar. Se acalma, querido. É só para a gente entender a nossa condição como ser humano. Se a gente tiver consciência disso, de quem verdadeiramente a gente é, a gente aceita mais rápido quem Jesus é na nossa vida. Por que muitos cristãos não vivem uma vida sem propósito? Não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo, vem na igreja, mas não sabe quem é. Por quê? Porque não tem consciência dos nossos erros cometidos lá no passado e que a gente ainda sofre por isso. Coisas que a gente vive hoje que a gente nem sabe por quê, mas foi lá em Adão que começou. Mas a gente não tem que criticar ele, ou não estou falando isso, mas estou falando para nós termos consciência da nossa condição como ser humano e também da nossa responsabilidade que a gente tem em nos tornar cristãos. Nós temos uma responsabilidade, queridos, de o quê? Manifestar quem Deus é. Aleluia. A imagem dele está em nós. Se nós entendemos que cada um de nós aqui reflete a imagem de Cristo, que Cristo quer nos deixar limpinho conforme a sua imagem, cara, nós se jogava de peito mesmo. A gente se arremessava nesses rios que é liberado aqui, a gente ia, Jesus, cara, eu não sabia qual era tudo isso, meu Deus, me ajuda, me limpa, cara, eu quero ser melhor, eu quero, cara, andar contigo, quero verdadeiramente dar uma vida de comunhão contigo. É isso que a terra precisa, queridos, homens justos, honestos, que andam com Deus. Amém. Nos tempos de Noé era isso que Deus esperava. Toda a terra estava corrompida. Se você ler Mateus 24, vai falar o quê? Que eles estavam se dando a casamentos, estavam fazendo coisas totalmente loucas naquele tempo. Mas Deus encontrou em Noé um homem justo, um homem honesto e que ele andava com Deus. E foi o suficiente para quê? Para construir um lugar para que toda a sua família fosse salva. Para quê? Para recomeçar a terra. Ali foi um restart, um reset. Através de quem? De um homem justo, um homem honesto. Então Deus aguarda que nós nos posicionemos nisso. Então Jesus restaura a autoridade, mas ainda temos a responsabilidade com a terra. Lucas 22, 29.
Evangelho é, cara, se a gente entender ele na íntegra, o plano total de Deus, cara, a gente voa nele, queridos. A gente voa, cara, as coisas começam a criar forma na nossa vida. A gente começa a entender o porquê que acontece tantas coisas, porquê que o mundo vive tudo isso, porquê que as coisas estão acontecendo, porquê que a gente está andando para esse lado de tantas pestes, tantas doenças, tantas guerras, tantas coisas acontecendo. Já aconteceu no passado, já aconteceu. Mas tem muitos sinais que nos remetem que Cristo está próximo à sua vinda. Muitos sinais. Jesus falou o quê? Nem ele saberia o tempo certo, mas ele falou assim, mas eu vou deixar sinais na terra. Para quê? Para que vocês se preparem para a minha vinda. Então, Mateus 24 são sinais específicos de coisas que iriam acontecer para que Jesus voltasse. E até a carta de 1 Tessalonicenses, que Paulo escreve para eles, esses caras na época deles, eles viviam uma vida muito louca. Os caras venderam tudo, começaram a dar tudo, começaram a andar em comunidade, esperando a volta de Cristo. E aí Paulo tem que mandar uma carta para eles dizendo assim, calma um pouquinho, baixa aí um pouco o nível aí. Ainda tem algumas coisas para acontecer que tem ainda algumas coisas que vão acontecer que ainda não aconteceram. Então calma aí, desacelera um pouco. Por quê? Porque Paulo entendia, porque Paulo, você não lembra que Paulo fala assim, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, ele viu coisas que eu não posso contar. De quem Paulo estava falando? Estava falando dele mesmo, cara. Então Paulo sabia, Paulo viu coisas que João também viu e que escreveu no Apocalipse. João teve uma visão clara de quem Jesus era, do formato de Jesus, suas vestes brancas e seus olhos como fogo e seus pés reluzentes. E aí Jesus chama ele. Vem pra cá, eu vou te mostrar coisas que irão acontecer. Amém. Paulo também viu, mas só que Paulo não podia contar, mas Deus e Jesus permitiram que João contasse pra gente. Pra quê? Pra gente se antenar. A gente ficar, opa, tem coisas que vão acontecer. Por quê? Porque, queridos, é como nós falamos em Hebreus 11, senão não adianta nada a gente viver o cristianismo na terra, se a gente não aguardar a volta de Cristo. Entender que o princípio é o mesmo que o fim. Nós habitando com o homem. Sim. Deus habitando com o homem. Amém. Enfim, eu estou fugindo um pouco, está vindo muito versículo na cabeça. Vou voltar. Então a primeira vinda de Jesus, ele veio o quê? Restaurar ser um libertador, que foi anunciado logo após a queda do homem, que ele falou o quê? Ele te ferirá a cabeça e você o calcanhar. Então aqui já estava falando o quê? De Jesus desde o princípio. Amém. Então Jesus, ele veio para restaurar essa autoridade. Ele não foi lá e ficou 3 dias, resgatou novamente o homem para Deus, restaurou de novo essa comunhão. Jesus então veio fazer o quê? Nos dar novamente uma condição de filhos, de andar com Deus. Então nós podemos andar com Deus a partir do que nós nos convertemos. A partir da nossa conversão, já começa, queridos, uma caminhada com Deus aqui nessa terra. Amém. E Ele aguarda uma postura, um posicionamento nosso aqui na terra até a sua vinda. Homens perseverantes, homens confiantes, homens de amor, homens que vão anunciar quem Ele é sem medo. Homens tementes, queridos. Então, toda a Bíblia nós conseguimos ver esse desejo de Deus habitando com o homem novamente na terra. Assim como o homem tem vontade de estar com seus filhos em intimidade, assim Deus deseja estar com o homem habitando novamente na terra. Então, o plano redentivo de Deus tem a ver com Jesus. O plano redentivo de Deus é totalmente através de Jesus. Jesus fala o quê? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus se referiu o quê? Cara, eu sou o plano perfeito do meu Pai. Eu sou a imagem do Deus invisível.
Você entende isso? Ele foi a imagem do Deus invisível. Então ele fala o quê? Quem me vê, vê o Pai. Eu não faço o que eu quero fazer, mas eu faço o que o meu Pai. Então Jesus veio se remeter, ele foi esse lugar de conversão entre céu e terra. Por isso que ele nos explicou aquela oração, né? Que seja na terra como é no céu. Ele estava falando o quê? Uma conversão de céu e terra. Ele estava nos ensinando uma oração falando assim, cara, vocês têm que orar por isso. Para quê? Para que haja essa conversão de céu e terra. Ele estava falando, cara, vocês precisam antenar para isso. Vocês são homens que podem trazer os céus na terra. Vocês podem trazer o governo de Deus, a manifestação de Deus na terra. Então nós temos essa responsabilidade, queridos. Efésios 1, 9 e 10, quem lê lá para nós? O alvo de Deus é céus e terra de novo conectados. Deus tem uma cidade santa, queridos, adornada, que ela vai vir para estar com a sua noiva. Efésios 1, 9, quem lê para mim? 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispersão da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Uau. Então é que convergir todas as coisas nele. Convergir todas as coisas em Jesus. Esse é o propósito de Deus, que todas as coisas que estão na terra, estão nos céus, se converjam em Jesus. Essa é a vontade de Deus, que todas as coisas estejam conectadas a Ele. Então Apocalipse 21, 2 e 3, aqui nós vamos ver sobre a cidade santa, que é os céus e a terra novamente se conectando, que é o cumprimento de Mateus 6,10, né, que a gente falou aqui sobre, orem assim, que aquilo que é nos céus seja também na terra, assim como é na terra, como é nos céus seja na terra. Quem lê Apocalipse 21, 2 e 3? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Caramba, cara. É isso. A Bíblia toda se resume nisso. Nós habitando novamente com o homem. Por que a gente precisa conhecer ele em vida? Agora, para a gente saber com quem a gente vai se encontrar, aonde a gente vai estar, com quem a gente vai estar, com quem a gente vai habitar. Cara, com o próprio Deus, cara. Essa é a nossa promessa. Esse é o nosso selo, essa é a vitória do cristão. Todo mundo fala sobre vitória. Essa é a vitória do cristão. Habitar novamente com Deus. E Deus habitar novamente com o homem. Assim como era no Éden. Tem até uma canção que fala assim: assim como era no Éden, será novamente minha. Então é isso, queridos. Deus tem esse plano. Então o que está por vir é muito real. É muito real, porque fala o que? Apocalipse 22, 1 e 2, agora alguém lê para mim. Aqui fala sobre o Éden, olha só, vai falar sobre o Éden, que é a praça da cidade de Deus. Você imagina? Quem lê aí, fazendo um favor? Ele nos
mostrou-me um rio puro de água de vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua e em cada lado do rio havia uma árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Uau! É isso, queridos. Nós vamos voltar ao lugar da origem. A origem e o fim se convergem em Jesus e Ele habitando com a gente novamente e nós habitando com Ele. Cara, isso é incrível. Isso é o resumo de todas as coisas. Porque Deus teve que mandar Jesus para resgatar isso, para unir céus e terra novamente. Para quê? Para que o início se torne o fim, para que todas as coisas converjam nele e aí então nós possamos habitar novamente com Deus. Esse é o resumo. Esse é o resumo do Evangelho. Mas parece que às vezes é loucura para nós, né? Mas Paulo fala sobre isso, fala assim, que o Evangelho é loucura para o homem natural. Que só o homem espiritual consegue compreender a dimensão. Eu não consigo, tipo assim, eu tento até imaginar mais ou menos essas coisas. Mas, cara, a minha imaginação não chega nem perto do que é realmente. Porque a gente é limitado ao quê? A tempo, a variação de lugares. Alguém já foi naqueles montes grandes, assim, penhascos e coisas naturais bonitas, ou alguma cidade top, assim, tu olha e fala, cara, que lugar lindo. A gente se maravilha com as coisas terrenas que a gente está vendo. Imagina, cara, como é a cidade de Deus que Ele falou que a gente vai habitar com Ele. Se isso, alguns lugares na Europa, sei lá, praias paradisíacas e coisas raras, canyons, cara, a gente olha lá, a gente vê assim, não dá um arrepio e fala assim, cara, meu Deus, que lugar lindo, cara. Nem fotografia consegue registrar a nossa emoção dentro do coração. Você imagina agora a habitação de Deus, a terra, a cidade santa de Deus. Como não deve ser, cara? Como não deve ser essa parada? É loucura mesmo. Eu sou doido mesmo, cara, porque eu piro nessa parada. Porque o Evangelho é isso. Esse é o Evangelho, cara. O homem natural não consegue compreender o Evangelho. O homem natural não consegue raciocinar o porquê Jesus teve que ser o que foi para restaurar isso. Por isso que é muito difícil andar com Jesus. Porque a recompensa é grande. Na verdade que é difícil andar com Jesus? Ou você acha fácil? A gente perde coisas. Sempre alguma coisa acontece no meio do caminho. Parece que a gente está andando, está tudo indo bem, daqui a pouco cai o nosso chão. Mas com Jesus, cara, Ele não falou que ia ser fácil, mas Ele falou que ia valer a pena. Aleluia. Se tu for ver a carta de Apocalipse para todas as igrejas, Ele fala assim, ao que vencer será dado. Ao que vencer será dado. A igreja que vencer será dada. Ele vai dar alguma coisa, tem uma recompensa, cara. Tem uma recompensa que Jesus tem. E não é física, não é natural, não é ouro, não é prata. É morar com Ele, cara. Hebreus 11 vai falar sobre isso. Quem lê lá Hebreus 11, 24 a 26. Estou terminando, tá? Fiquem tranquilos. Ei, Jesus. Obrigado, Senhor. Quem lê lá para mim? Hebreus 11, 24 a 26. Olha a esperança que esse povo, que vai falar sobre todos os heróis da fé, todos os homens que andaram com Deus, marcaram a história, tiveram uma palavra somente sobre a sua vida e sobre ela perseveraram, caminharam, viveram, perderam coisas, deixaram cidades, deixaram lugares, deixaram riquezas, para quê? Para uma recompensa. Vamos ler 24 e 26, quem lê?
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que Quem por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eles tinham um sentimento de recompensa. Mas eu não estou falando, como eu falei, não é uma recompensa física que nós vamos receber aqui nessa terra. É uma recompensa eterna de Deus. Nós temos recompensa. Um dia a gente pode entrar sobre isso. Falar, explanar um pouco mais sobre isso. Mas nós temos recompensa sim. Esses homens acreditavam. E o que eles acreditavam ficou registrado. Que eles andaram em fé porque eles aguardavam uma recompensa. Mas não era algo físico, porque o físico eles deixaram para trás. Ali não é o que diz que Moisés deixou as riquezas de Faraó, deixou as riquezas do Egito para trás, para correr para uma riqueza. Qual? Estar com Deus. Ter um lugar preparado. Jesus falou o quê? Eu vou ao Pai, mas vos prepararei o quê? Morada. Nós temos um lugar, cara. Nós temos um lugar na cidade celestial de Deus. São promessas de Jesus. Não são promessas minhas, não são promessas dos pastores. Promessa de Jesus, de Deus, cara. Não é um homem prometendo habitar numa casa grande. Não, é Deus prometendo através de Jesus que nós teremos um lugar específico. E um ensino prático para a gente começar a entender e viver isso na prática é o que? Primeiro de tudo, aprender a ser perseverantes. Aprender a perseverar na tribulação, porque a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Perseverança. Esperança, né? Perseverança. Então, Jesus quer que a gente ande perseverantes na terra. Uma vida de intimidade com Ele na terra. Uma vida de passar por muitas tribulações, mas ser perseverante, ser confiante. Andar com o quê? Com botija de azeite. É como as 10 virgens, né, que estavam esperando o noivo. A Bíblia diz que todas as 10 dormiram, adormeceram, aguardando. Isso se remete ao quê? Não saber o tempo exato. Mas 5 delas eram prudentes. A Bíblia diz, né? 5 delas estavam com uma botija extra. E 5 delas acabou o azeite. E aí as 5 que acabou foram pedir para as 5 que tinham. E elas falaram assim: esse aqui não. Esse aqui é meu. Eu guardei aqui para esse tempo com o noivo. Agora você quer azeite? Vai comprar. Porque não se preparou para o tempo de estar com o noivo. Esse tempo na terra é um tempo de preparação para a gente estar com Ele. Jesus pode... A gente não sabe o tempo, mas a gente precisa estar com a botija cheia de azeite. Hoje a gente vai chegar e vai ver uma igreja tipo assim: opa, e agora que eu vou ter que fazer? Já passou. Quando ele apareceu, não dá mais tempo. Então o tempo de comprar azeite, o tempo de se preparar, o tempo de orar, o tempo de buscar, o tempo de renunciar, o tempo de passar as provas, o tempo de passar todas as coisas é agora. Para quê? Para preparação, nos preparando para andar com Ele, para morar com Ele, para estar com Ele, para viver com Ele. É isso. Então o passo prático é o quê? Orar, ler a palavra,
orar, ler a palavra, mergulhar em intimidade com Deus. Não tem outra forma. Não tem coach que vai nos ajudar, não tem pastor que vai nos ajudar, não tem bispo, não tem fulano, não tem beltrano. Cada um tem que manter o seu azeite preparado. Cada um tem a sua responsabilidade de manter o seu vaso cheio. E como a gente enche ele? Tendo intimidade com Deus. Não tem como comprar em outro lugar. Esse azeite é só nesse lugar de intimidade. Terminando agora, verdade, verdade. Então o nosso alvo precisa ser o quê? Cristo e a Nova Jerusalém. Colossenses 3, 1 até o 4. Quem lê para nós rapidinho? 3, do 1 ao 4. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Buscar o quê? As coisas que estão no alto. Não é as coisas da terra. Nossa preparação aqui é buscar as coisas do alto. As coisas que são nossas como herança, é nosso. Jesus prometeu que nós estaríamos com Ele, que as coisas celestiais são nossas também. Nós somos adotivos, enxertados na videira verdadeira. Nós temos esse lugar, e quando Ele aparecer, nós seremos também em glória como Ele é. Isso tem que ser o nosso desejo. Buscar as coisas que são do alto, onde Jesus está à destra de Deus. 1 Coríntios 15, 19, e acabou, né? A última. 15 e 19. Aqui fala sobre não nos acomodarmos com a vida que nós praticamos aqui nessa terra, mas nós buscarmos as coisas também que são celestiais. Por quê? Porque as coisas dessa vida nos acomodam. Elas nos tiram de um lugar de intimidade com Deus. O que aconteceu no tempo de Faraó? Quando ele percebeu que o povo judeu estava começando a voltar a adorar a Deus, ele falou o quê? Aumenta a carga horária desse povo, para eles não pensarem no Deus deles. E o que aconteceu? O povo aumentou a carga horária do povo de trabalho, de demanda na terra, para que o homem esquecesse de estar com Deus. E o que os nossos dias hoje acontece? Não é semelhante a isso? O que acontece nos nossos dias? Parece que a gente corre, nunca produz nada, parece que corre, perde tempo correndo atrás de um monte de coisa. Aí no final de semana a gente pensa assim, cara, vou lá na igreja para dizer para Jesus que, Jesus, eu te adoro, eu te amo, levanto minhas mãos e digo, Jesus, tu és bom. Mas cara, a gente passou a semana inteira correndo atrás das nossas coisas e esqueceu de tirar um tempo com Ele, de intimidade. Como é que a gente quer chegar num lugar e ser a semelhança de Cristo e resplandecer a imagem dele? Se a gente não tem intimidade com Ele, a gente não procura entrar no lugar de relacionamento com Deus e falar, Deus, cara, eu quero andar contigo, cara, me ensina, eu não sei como caminhar, eu não sei como fazer, mas eu tenho um desejo no meu coração, eu quero caminhar com você. Não sei como orar, não sei como falar. Ora o Pai Nosso, mas esteja em intimidade com Ele. Comece pelo Pai Nosso e comece a cultivar esse lugar de oração com Ele, de intimidade com Ele. Você vai ver como a sua vida vai mudar, como as coisas vai criar fórmula. Porque em Jesus converge todas as coisas que habitam em nós também convergem também nele. Se são todas as coisas, não é metade das coisas, são todas. As coisas que habitam em nós, as coisas que estão na terra, as coisas que estão nos céus, todas as coisas vão convergir nele. Então o nosso tema também tem que ser o quê? Convergido nele. A nossa família também tem que ser o quê? Convergida nele. Os nossos afazeres têm que estar onde? Quem lê 1 Coríntios 15, 19? Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Eita, olha só. Se temos esperança somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Cara, isso pra mim aqui é... Quando eu leio esse texto, é um tapa na cara. Quando eu começo a buscar demais as coisas da terra, eu preciso ler a palavra. Porque a palavra precisa fazer divisão da minha alma e do meu espírito. As coisas da alma e as coisas do espírito. Ela penetra nesse lugar, fazendo essa divisão e falando, cara, eu preciso ainda melhorar. Pô, passei uma semana sem buscar o Senhor. Passei uma semana sem entrar num lugar de intimidade com Ele. E sabe, às vezes orar, cara, não é entrar no quarto e falar só o que a gente quer e pedir tudo o que a gente quer. É a gente aprender a ouvir também o que Ele tem para falar. Sim. Porque às vezes a gente fala e não deixa Ele falar o que Ele tem para falar conosco. Então às vezes até tem dias, a Bíblia diz o quê? Que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito que habita em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cara, tem dia que eu deito no chão e começo a chorar. Eu deito na minha cama e fico lá, olhando pro teto, viajando, e fico parando a minha alma, acalmando a minha alma. Daqui a pouco Ele começa. Uma brisinha suave, começa a entrar, começa a penetrar na minha alma, acalmando, até que Ele me traz a paz. Não tem mistério, cara. Andar com Deus é isso. Não tem fórmula. Você não precisa beijar o anel do bispo, sabe? Fazer tantos sacrifícios. Você tem que morrer, isso é verdade. Você tem que morrer para você mesmo. Você morrer para suas vontades. Isso, cara, a Bíblia é clara. Todo aquele que quer seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Existe um histórico para seguir. É o quê? Largar o nosso eu, que tanto nos rouba de nós mesmos. Hoje o inimigo não trabalha mais tanto. Hoje a nossa alma trabalha mais do que ele. Os nossos desejos falam mais alto até às vezes que a voz do inimigo. Desejo de conquistar, de fazer, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo lá. A gente nem para perguntar, Senhor, é teu isso? Você quer que eu faça mesmo isso? Você tem certeza que é para mim fazer isso? Então, se a gente espera pelas coisas dessa terra, nós somos homens mais o quê? Como diz a Bíblia? Essa palavra é forte, cara. E eu não quero ser encontrado ali. Meu desejo, cara, é ser encontrada com azeite, buscando as coisas celestiais, buscando o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, não. É você entender que todas as coisas são de Deus. E o primeiro de tudo é Deus. Ele é desde o princípio. E ninguém vai mudar isso. Homens já tentaram fazer de tudo para dizer que Deus não existe, mas não conseguem achar um método. A própria teoria deles não bate com eles mesmos, eles entram em parafuso. Por quê? Porque não tem como. A história, a criação, todas as coisas vão dizer que Ele existe, que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele é eterno. Quantos aqui podem testemunhar culturas que você recebeu, palavras que você recebeu, coisas que aconteceram no seu cotidiano? Amém. E é isso que a gente tem que priorizar. Quero orar com você. Amém. Sabe que a gente possa ser literalmente engravidados pelo Espírito. Amém.
orar para que essa palavra se torne vida sobre a sua vida. Não quero orar por outra coisa, a não ser que essa palavra se torne real dentro de você. Que não seja só um estudo. Depois eu posso passar até para o pastor Joel, para ele passar para vocês conferirem na vida esse estudo. Mas eu quero dizer para você que até o fim nós temos que perseverar. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos aqui para quê? Para conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Sim, Espírito Santo. Que essa noite, Pai, nós possamos ser engravidados, Pai, pelo Teu Espírito, por essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa penetrar no nosso coração, Pai, dividindo todas as coisas, Pai, nos fazendo refletir a dimensão do plano, do propósito que o Senhor tem conosco, Senhor. Porque sabemos, Pai, e aprendemos que o Senhor faz o fim desde o começo. E como era no Éden, assim será novamente, Pai. Faz nosso espírito entender, Senhor, que o Senhor já fez todas as coisas. O Senhor já criou, Pai. Já está tudo criado, já está tudo formado. Mas que a gente possa perseverar, Senhor. Perseverar, Senhor. Assim como o Senhor disse perante as igrejas, Pai, aquele que vencer será dado. Pai, que nós possamos ser perseverantes, Pai, para receber a porção que o Senhor tem preparada para nós, Pai. Que essa dimensão de eternidade, Pai, comece a ser gerada no nosso coração. Que essa porção de eternidade, Pai, comece a ser gerada pelo Teu Espírito. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Converte céus e terra dentro de nós, através do Teu Espírito. Converte céus e terra dentro de nós, Pai. Nos leva ao lugar de oração, nos leva ao lugar de intimidade, nos conduz para um lugar, Pai, onde o Teu Espírito vai tomar o controle da nossa vida, onde o Teu Espírito vai nos guiar para todas as coisas, vai nos fazer, Senhor, convergir os nossos pensamentos, a nossa alma, a nossa condição, tudo que temos em Ti, Senhor, assim como nós temos, que todas as coisas precisam converger em Ti, precisam convergir em Ti, Senhor. Converge, Pai, todas as coisas que há dentro de nós, Pai. Se há alguma insegurança dentro do nosso coração, se há algum medo, Senhor, se há falta de alguma coisa ainda, Pai, que o Teu Espírito venha preencher, Senhor.